Oi. Vamos ver se o Ricardo volta. Estou novamente ao vivo. Oi, Ricardo. Oi, Ricardo. Entra novamente, por favor. Deixa eu ver aqui. Oi. Vamos ver. Oi, Ricardo. Oi, Ricardo, Voltamos. voltamos. Eu saí e voltei. Então, para quem não acompanhou até agora, eu estou com o Carlos Aragão recebe o sexólogo Ricardo. E, Ricardo, eu tinha Ricardo por último. Qual é a maior incidência de disfunção sexual masculina na sua experiência clínica, Ricardo? Sim, a ejaculação precoce, ela é vamos dizer, a principal, né? Seguido vem as disfunções eréteis, né? E aí a disfunção erétil, ela, vamos dizer, está-se mais para situacional, ansiedade por temor de desempenho ou em função de uma outra disfunção, né, que é o DSH, que é desejo sexual hipoativo, né, que tem crescido bastante nos homens também. Antes a gente considerava, né, o DSH predominantemente para as mulheres, né, mas hoje os homens enfrentam bastante esse problema, né? Mas a ejaculação precoce, sem sombra de dúvida, E faz todo sentido, né? sem sombra de dúvidas, é a que mais. Porque na verdade, ela é de maior incidência no mundo, né? Eu também, na minha experiência clínica, é mais. O mais interessante é que nós dizemos que a ejaculação prematura é a queridinha dos sexólogos, porque masculinas todas, a ejaculatura seria a mais de tratar e a mais rápida de tratar, porém o paciente, em razão de características emocionais, psicológicas, ele não para no consultório, né? Ele é um indivíduo ansioso por excelência. Exatamente. E os casos de não retardada? Sim, a ejaculação sem retardada, inclusive, eu tive um caso assim bem interessante, onde foi resolvido numa única sessão, né? Nossa, Na verdade, que legal. na entrevista terapêutica. O que estava por trás da ejaculação retardada? Masturbação. Vício de masturbação. Então, do momento que a gente conversou a esse respeito e que eu fui mostrando, sabe, dá aquele clique, né? Cai a ficha. Pronto, resolveu. São disparos de gatilhos, né? Disparou o gatilho, pronto, resolvido. Né? E teve um caso também muito interessante, era de um rapaz, ele tinha em torno de, acho que 18 anos, mais ou menos. Ele conseguia ter o orgasmo, ele tinha o orgasmo, mas ele não tinha a ejaculação. Então, aí eu falei assim, olha, na verdade o que você tem, todo homem estava querendo ter, né? Porque você tem o orgasmo e não tem a ejaculação, então preserva bastante, né? Mas ele tinha isso estava gerando sofrimento para ele, né? E aí, nas sessões, se descobriu Ricardo, ele não tinha ejaculação mesmo no ato masturbatório? No ato masturbatório era normal, era normal. Ah, porque esse é o ponto. Aí o que aconteceu? Ele, quando ele era muito novo, ele estava entrando na adolescência, a mãe dele falava com ele, assim, de uma forma bem suave, sabe? Assim, de uma forma bem amorosa. Se você engravidar uma menina, eu te mato.
Sem sedução nenhuma. Em psicanálise, nós chamamos de sedução os atos também. Mas não. Sem nenhuma. É lógico que ela não iria matar, né? Mas fala assim, de uma forma bem incisiva. Isso ficou tão gravado nele, o medo de engravidar era tão grande que ele não ejaculava. Então, do momento que... desenvolver. Exato. Então, do momento em que ele percebeu que a fala dela não era no sentido de preservar, enfim, e pronto, resolvido o problema também. Sim. E mais uma coisa, né, Ricardo? Quando, na verdade, a gente perguntando, o orgasmo sem ejaculação pode gerar algum problema para o homem? O que você acha, Não, Ricardo? não, inclusive são processos cerebrais totalmente diferentes, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apenas a gente se manifesta junto, né? Então, nós aqui, o Ocidente é uma coisa, no Oriente já é uma forma diferente, né? Então, né? Então não tem problema nenhum, não tem. Fica na frente. Então, o que acontece? Perfeitamente normal. Então, se a pessoa ela conseguiu se desenvolver nesse sentido, né? Parece que os orientais eles praticam mais, né, dessa forma, né? Enfim, está tudo bem. Está tudo. E se há uma adequação, se a parceira está bem, se eles estão sintonizados, está tudo perfeito. Então, eu vejo assim que hoje existe uma prática e os adeptos de uma prática chamada NoFap, né? Na verdade, o NoFap já é uma coisa realmente muito antiga, praticada pelos orientais, mas eu sou contrária. Né? Eu não acho que não ejacular seja uma coisa boa. E até porque eles entendem, quem pratica o NoFap, entendem que o quê? Que se você que ejacula, que gasta muita criatividade e tudo mais. O indivíduo não ejacular, tem até outros homens um provérbio, não, provérbio não, um termo, homem, se não passa muito sem ejacular, tal. Produzimos hormônios sexuais e esses hormônios precisam ser expelidos. Eles vão ser expelidos através justamente do orgasmo. E atingir o orgasmo é um ato tão saudável psicologicamente, emocionalmente, que ele aumenta a autoestima. É o atingimento do orgasmo que aumenta a autoestima. As nossas relações sexuais, eu costumo dizer que elas foram feitas para o orgasmo. Por quê? Porque diz a religião que o orgasmo, né, o ato sexual foi feito para a procriação, mas a resposta é não, porque, afinal de contas, existem milhares de métodos contraceptivos e Sócrates já dizia, né? O verdadeiro amor é o amor entre dois homens, porque não implica em filhos. Então, eu não sou adepta do NoFap. E quando eu conheci o NoFap, eu achava que fosse um termo inglês. E não é. O no, sim, né? Porque não, é sem. Mas o FAP, você sabe o que é o FAP? É o barulhinho da masturbação. FAP, 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 FAP. Então, tem um grupo de, hoje em dia, cada vez mais de jovens, de homens até adultos, que passaram a praticar o NoFap. A não fazerem masturbação. E eu acho a masturbação, eu como sexóloga, acho a masturbação um exercício importante, porque nem sempre, né, a masturbação acompanha o ser humano desde muito cedo, e nem sempre tem que um par está afim, o outro está. Não são todos os dias. E a masturbação, os brinquedos, o sex toy, né? Gente, eu quero dizer que o Ricardo tem uma boutique sexual. Então, esses brinquedinhos, eles entram para auxiliar. E muitos rapazes que eu atendi com ejaculação retardada, Ricardo, eram rapazes, parte deles, que
praticavam no FEP. Sabe? Então, assim, apesar de que os orientais fazem isso há muitos anos, isso não é uma coisa nova, como você bem colocou, né? Eles já faziam isso para experimentar um prazer, para se segurar e não ejacular. Mas eu sou, assim, pessoalmente, como profissional, eu sou mais contrária, porque os pacientes com ejaculação retardada que eu atendo, eles experimentam angústia muito grande com a parceira. E muitas vezes, esses homens são considerados, em princípio, os bons de cama, porque dá tempo da mulher chegar lá. Só que chega um momento que a parceira se sente frustrada, porque ela acha que ele tem outra. Por que ela não goza com ela? E isso começa a mexer com a relação a dois. Faz algum sentido para você, meu querido? Totalmente, totalmente. Inclusive, até uma característica das disfunções sexuais como um todo, né? Quando começa a gerar o sofrimento no par, na parceira, o primeiro entendimento é esse, é como ele não gosta mais de mim, ele tem outra, né? Por isso tem uma pergunta aqui que depois eu respondo. Então, né? Mas então é exatamente esse ponto, né? Começa a haver uma inadequação entre o casal. E aí está justamente o sofrimento de um ou de ambos, porque ao longo, ambos começam a sofrer. O homem que não consegue ter a ejaculação e a mulher porque o parceiro não está tendo a ejaculação, né? Então, gerou sofrimento, tem que ser tratado, né? E a ejaculação é um processo natural. Então, quando a gente começa a interferir nos processos naturais, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a gente está interferindo na nossa natureza física, que já funciona. Eu digo sempre assim, começa a interferir na sua respiração, começa a ditar normas para a sua respiração. Vai ficar com falta de ar rapidinho. Então, a gente não precisa mexer ou alterar aquilo que funciona naturalmente, que já vem da nossa natureza. Perfeito, né? E que é perfeito. O que é a ansiedade e o estresse? É uma interferência num processo, né? Então, se a gente não é diligente com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, nós estamos interferindo num processo natural, né? Então, acaba gerando disfunções sexuais, né? A ejaculação precoce, a disfunção erétil, ela está fortemente ligada à ansiedade, ao estresse e à ansiedade. Né? Sim. Eu não sei se você... diga. Tem aquela questão da luta e fuga, né? O processo de luta e fuga, né? Perfeito. Então, como isso é forte hoje, como essa questão está presente no momento atual. A gente fala muito que a ansiedade é a doença do século. Mas a gente está... É como se a gente tivesse dado um passo lá dos nossos irmãozinhos das cavernas, né? Lá o perigo era real. Ele saía para caçar, ele não sabia se era caçador ou se ele era caça. Então, ali predominava o cortisol e a adrenalina na corrente sanguínea, né? Então, ele estava pronto para enfrentar o perigo, ou fugir dele, que é luta e fuga, né? Se ele está com muita fome, ele luta. Se o leão está com mais fome do que ele foge, porque senão ele vai ser a caça. Né? Hoje, a realidade não é mais essa. Nós não temos esses perigos reais. Apesar de que, ainda hoje, a gente diz, é muito comum a gente ouvir que mata-se um leão por dia, se referindo ao trabalho. Isso vem lá das cavernas, vem lá da pré-história. Vem das cavernas, sim, vem da nossa história, né? E na verdade...
a nossa estrutura física, a nossa estrutura cerebral, o funcionamento cerebral é o mesmo. Não houve mudança lá daquele tempo para agora. Então, os nossos perigos hoje, eles são imaginários. Só que a gente entra num processo de luta e fuga. A gente está jogando cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. A gente está ativando o nosso sistema nervoso central, o simpático. Estamos com ele constantemente acionado. E isso interfere no processo da ereção, por exemplo, que precisa do sistema parasimpático para ser efetivado. A ejaculação já precisa do parasimpático. Então, imagina aquele homem que entra já estressado numa relação sexual. Ele está com o sistema simpático ativado, ou pode ativar a qualquer momento. E ele está com cortisol e adrenalina na corrente sanguínea, quando o correto seria o cortisol, o óxido nítrico. Né? Ele e outra, relaxado. Se ele está num processo de luta e fuga, para onde é que está o sangue? Se a luta, o sangue está na parte superior do corpo. Se ele está em fuga, o sangue está na parte inferior. E para o ato sexual, a gente precisa do sangue na região pélvica, na região central. Né? Então, ele precisa desse sangue para ter ereção. A mulher precisa do sangue na região pélvica para ter a lubrificação vaginal. Né? Então, é preciso sair dessa condição de luta e fuga. E isso são aspectos psicológicos, são aspectos emocionais. Agora, a atenção é... Oi? Não, continue, eu estou te ouvindo. É que dá uma travadinha, mas tudo bem. Tá certo. Né? Então, hoje a gente fala muito no estresse, hoje todo mundo fala em ansiedade. Né? Muito. E é claro que as disfunções sexuais, elas tendem a se manifestar mais, de uma forma mais intensiva. Né? Sim, sim. Porque a gente está nesse processo mental, nesse processo emocional de lutar ou fugir. Lutar porque tem as condições financeiras, tem a conta para pagar, tem um filho para cuidar, tem a educação. Sobrevivência. E, por outro lado, querer fugir dos problemas, fugir de um conflito no relacionamento, né? A falta de assertividade no relacionamento. Então, essas coisas vai fazendo com que a pessoa queira fugir daquela situação. Sim. E ela está se colocando em luta ou fuga. Né? E você colocou uma coisa aí bem importante, Ricardo, que é o seguinte: em psicanálise, nós chamamos de medo sintoma e medo sinal. O medo sinal é aquele medo que sinaliza um perigo à sua vida ou à sua integridade física. Como lá na época das cavernas, um leão na sua frente significa. E o medo sintoma é aquele medo que nós experimentamos, mas que ele não indica nenhum perigo à sua vida ou à sua integridade física. Como, por exemplo, o medo de dizer não, o medo de não dar certo, o medo do futuro, né? O medo de não ser um sucesso na sua profissão, o medo de não funcionar na cama. Quer dizer, esses são medos sintomas. O problema é que o ser humano tem muito mais medo sintoma do que medo sinal. E eu imagino que no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que você não mata um leão por dia, né? Você pode morrer todos os dias por causa dos tiroteios, de todo o problema da violência que nós temos no país. E todo ser humano tem uma quantidade de energia para fazer cada coisa. E se a quantidade de energia desses hormônios do cortisol fazendo, pensando, com medo, e com medo muitas vezes é justo, porque você sai de casa hoje e você não sabe se você volta, né? Então, você rouba a energia que teria para a sexualidade. E hoje tem muito mais homens e mulheres que passam períodos assexuados em razão do estresse. Isso acontece com você? Você observa isso também? Fortemente. E junto com isso começa a haver uma baixa autoestima
no homem, principalmente. E essa baixa autoestima vai fazendo com que ele perca o interesse, inclusive o interesse sexual, né? E Sim. começa a entrar num estado de tristeza, de não valer a pena. Enfim, isso é um caminho para a depressão, né? É um caminho Muito, que... muito fácil. Né? Então, a gente vivencia muito essas situações hoje. Por isso que é muito importante a gente entender bem essa questão de luta e fuga, porque quando a gente fala isso, nós já tivemos aqui, nós conseguimos resolver uma questão de anorgasmia, também na Que primeira é de sessão. maior incidência, né? Nossa, que Uhum. maravilha! Só relatando, explicando essa condição de luta e fuga. A cliente chegou e falou assim: nossa, eu fico o tempo todo em luta e fuga. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem dizendo: agora eu sei o que é orgasmo. Que bom! Porque Isso ela é saiu muito daquele estado, prazeroso. ela conseguiu entender o que era aquele estado e conseguiu sair dele. E resolveu a demanda sexual dela. Né? Objetivou, né? Na verdade, a mulher orgásmica, né? Ela se torna espectadora da própria relação. Né? Esse é um dos grandes problemas. Ela está ali para ver se aquela mulher que está na cama vai funcionar. E aí, se vai gozar, se não vai. Aí isso acaba fazendo com que ela anestesie os genitais. Né? Então, tem essa coisa da nomenclatura luta e fuga, mas muito acesso emocional dessa criação, desse desejo de obedecer, né? De ser uma mulher que deu certo, que funcionou, e ela acaba sendo espectadora da própria relação, e nesse momento ela deixa de participar. Exatamente. E faz sentido. E, inclusive, nos homens acontece da mesma forma, né? Porque ele se torna espectador de si mesmo. E aí, pronto, ou ele vai ter uma ejaculação, né, precoce, porque ele está na iminência de perder a ereção, né, ele não consegue manter, ou ele já apresenta direta disfunção erétil e aquilo vira um temor de desempenho, uma ansiedade por temor de desempenho, e vai se repetindo, porque ele já sinaliza que, opa, na próxima vez pode acontecer, será que vai acontecer? Então ele já passa a ser espectador e aí não funciona. Se prepara para acontecer. Sim. Exato, tem que dar uma pausa. Reparou, Ricardo, uma pausa. Você já reparou que o homem que traz a questão da disfunção erétil, da impotência, são homens que são também impotentes de vida? São. No dia a dia, na sua vivência, que se sentem por baixo? É o que você falou, é a predominância do medo. É a predominância do... E o homem carrega um peso muito grande, que é o machismo. Porque o homem tem aquela crença, né, de que o homem já nasceu pronto para o sexo. O homem entende tudo de sexo. Né? E, na verdade, ele está no mesmo barco. O homem e a mulher estão no mesmo barco. O homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar sentimentos. Né? Então, isso vai angustiando, isso vai se acumulando, e tem uma hora que isso vem à tona. E vem à tona como? Com certeza. Disfunção sexual. Né? Apresenta uma disfunção, seja ela qual for. Né? Porque eu gosto... Coisas, né? Sim. Quando chega, porque o nosso cérebro ele codifica o nosso pensamento, o nosso sentimento. E ele executa no nosso corpo. Ele manda, o corpo reage. Né? Então, eu gosto muito do ciclo de resposta sexual, né? Onde a gente começa lá com um desejo. O desejo é mental, é pensamento.
E através desse pensamento, o cérebro entendendo isso, o que ele vai fazer? Ele prepara o corpo. Ele sabe que a pessoa não está em luta em fuga. Ele coloca o sangue na posição certa, na região pélvica. Ele retira o cortisol e a adrenalina do sangue. Ele vai jogar o óxido nítrico lá, que é para poder favorecer a ereção. Então, vai ter toda uma sintonia do que ele está pensando, do que está desejando com a resposta física. O corpo, ele é a resposta do nosso desejo. Né? Ou simplesmente ele não faz nada disso tendo todas as condições, porque afinal de contas não é à toa que o nosso cérebro quer dizer, o maior órgão sexual que nós temos é a cabeça. Exato. Esse é o maior órgão sexual. Então ele faz isso muito bem, ou ele simplesmente não faz, não responde. Eu tenho a respeito disso, eu tive um caso, você estava falando dessa do homem ter nascido pronto, quer dizer, dessa crendice, né? Eu tive um caso muito interessante quando eu fundei o setor de sexologia no SUS, que foi o seguinte, um casal recém-casado veio para o setor de sexologia. E o ginecologista que trabalhava com a gente, ele era o presidente da Associação Brasileira de Sexologia, e eu fazia parte da associação, do comitê científico dela. Então, nós tínhamos lá o setor de sexologia. Veio um casalzinho recém-casados, e eles estavam decepcionados, porque na lua de mel ele não conseguiu penetrá-la. E ela me disse, doutor, eu estou muito dolorida, muito. Eu estou sem conseguir andar, eu tenho um defeito. E ele dizia assim, eu tentei, mas não teve jeito. Bom, o que aconteceu? Ela falou, e eu sabia que tirar a virgindade dói, doutora, mas eu não imaginei que fosse dessa intensidade de dor. Aí eu falei, bom, vamos ver o que o ginecologista, que fazia parte do nosso grupo, né, vai fazer. O ginecologista colocou essa moça na mesa, me chamou, Kátia, vem ver. Eu fui ver. Sabe o que aconteceu? O rapaz tentou penetrar a uretra. Lógico que isso ia doer demais. E ela com a crença de que isso doía muito, porque a gente sabe que o prazer suplantador, mas a mulher, muitas vezes, ela mesma não sabe, o homem nem conhece a genitália dela, muitas vezes, e o pior, muitas vezes a própria mulher não conhece. Não sabe que tem 2 buraquinhos por onde sai o xixi, não é o mesmo que entra o pênis e sai a menstruação. Então, eu sempre dou um exercício de espelho para as minhas mulheres, lembra que são as minhas mulheres? Eu dou um exercício de espelho, né? E eu escrevo, e muitas vezes desenho ou mostro tudo que ela vai procurar e encontrar na vagina dela. E, claro, quando eu trabalho com casal, eu quero que o homem encontre, eu quero que ela também encontre, né? E depois você vai trabalhando zonas erógenas, mas a emoção deles. Então, foi um caso assim incrível, porque isso jamais aconteceria. Ele jamais conseguiria penetrá-la por ali. E cai bem com isso que você estava colocando, de o homem o homem se sente muitas vezes na obrigação de já ser pronto, de já ter experiência, e muitos homens se sentem responsáveis pelo prazer sexual da mulher. Tanto que eles me pedem. O que eles querem, no fundo, é satisfazer a mulher, para poder se sentir bem. Isso acontece com você também, Ricardo? Você também observa isso? Inclusive, esse caso da penetração pela uretra, nós já soubemos de um caso também nesse sentido, né? E a gente achou, assim, a princípio, muito estranho, falou assim, caramba, como que consegue? Mas consegue, né? E aconteceu, e é um trauma muito forte, né? Muito, ali não passou uma agulha. Pois porque é muito estreito. Um caso interessante também uma mulher depois do parto, né, passou um pouco o parto, naquela revisão, né, depois porque foi parto normal. E depois ela procurou a ginecologista, ela dizendo que surgiu um caroço, tinha um caroço que ela não sabia. Surgiu aquele caroço, não tinha, surgiu um caroço. Aí a ginecologista fez os exames. Eu não sei se você me ouviu.
Falhou, né? Oi, tá sem o som. Oi, perdi o seu som. Não estou ouvindo. A imagem está perfeita, não está travando, mas ficou sem som. Você ficou sem áudio. Eu vou falando, vamos ver. Está sem som. Uhum. Não. O som sumiu. Uhum. Faço uma despedida. Eu também farei uma daqui. Bom, eu agradeço imensamente a participação, né, poder ter esse privilégio, né, de participar da sua live, Kátia. Agradeço a todos que participaram também. Tchau.